Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. E hoje a gente quer te convidar para fazer uma pequena viagem de volta a um dos universos mais queridos da cultura pop. E se você cresceu assistindo filmes de fantasia ou simplesmente gosta de boas histórias, provavelmente, é impossível você não conhecer Senhor dos Anéis, a não ser que você seja dessa nova geração que também aí tá um pouco perdoado, mas não tanto. Não tem desculpa, gente. É o melhor filme já feito da história do cinema. Melhor trilogia de filme do Senhor dos Anéis, tá? Não do Hobbit, não confundam. E meu filme da vida. E olha, tem uma novidade aí que deixou muita gente empolgada nessas últimas semanas, que a Terra-média vai voltar pro cinema. Porque assim, pra TV a gente já tem a série, do universo, que se passa aí na Segunda Era, e tá disponível na Prime Video. Atualmente aí a gente tá aguardando a terceira temporada, mas o que faz muito tempo que não tem, assim, mais de 20 anos, é um filme desse universo do Senhor dos Anéis. A gente tem algumas animações, a gente teve a série, a gente tem games, mas e os filmes? E como eu falei, mais aí de 20 anos, desde o fim da melhor trilogia já feita da história do cinema, na minha humilde opinião, foi dirigida por Peter Jackson. Vamos ter um novo filme ambientado no universo que tá oficialmente em desenvolvimento. É uma notícia que saiu algum tempo atrás, mas é que agora, recentemente, tá saindo algumas notícias relacionadas a esse filme. Então, a gente tá fazendo o episódio agora, porque agora que tem mais, a gente conseguiu mais informações, um pouco mais de informações pra poder falar sobre isso, E a primeira informação que a gente tem é que o projeto se chama Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, que em português vai ficar A Caçada de Gollum. Então, no episódio de hoje, a gente quer bater um papo com você sobre tudo que a gente já sabe até agora. Mas antes de começar, eu, como maior fã do Senhor dos Anéis, quando saiu a notícia, eu fiquei meio com o pé pra trás. Porque eu falei, meu Deus, o que vão fazer aqui no filme, Porque até então, quando saiu o novo filme, antes de ter falado que seria A Caçada de Gollum, que também não é certeza que vai ser essa tradução em português, tá, gente? É uma tradução livre. Em inglês é The Hunt for Gollum, que literalmente traduzido é a caçada, por Gollum, ou a caçada de Gollum, a caçada a Gollum. Eu não sei como que o Brasil vai inventar. Mas assim, eu fiquei receosa de ser um remake, não sei você, Laura. Quando saiu assim, novo filme do Senhor dos Anéis, eu falei, gente, o que vão fazer? Não, esse filme não precisa de remake. Eu espero que, não sei, daqui 50 anos pode ter, mas agora não precisa ainda, porque pra mim foram perfeitos, maravilhosos, sem defeitos. Mas aí eu fiquei com o pé atrás. Aí depois que saiu o título, eu falei, meu Deus, o que será que é, Será que faz sentido? Não sei, o que você achou, Laura, quando saiu assim a primeira notícia de que ia ter um novo filme? Então, acho que eu não tive o mesmo pensamento que você, porque eu demorei um pouquinho pra ver. Eu não vi quando saiu a notícia sobre ser do Senhor dos Anéis. Eu vi já quando já tava com o título. Daí eu falei assim, eles vão fazer alguma coisa do Gollum, Então, assim, eu acho que, eu pensei assim, a série tá boa, Então acho que eles vão investir dinheiro, pra fazer. Porque, assim, meu medo é eles fazerem um segundo, um nível, assim, nível Hobbit, inferior, sabe? Um segundo Hobbit, mais ou menos. Sim. Então eu fiquei com esse medo. Mas aí depois, acho que a gente passou esse medo nosso hoje em dia por causa da série. Então a gente pensa assim, não, eles podem sim fazer histórias boas e com investimento bom, porque a série tá sendo muito boa. Daí eu já gostei um pouco mais, mas eu não tinha visto notícia antes, eu demorei pra ver. Então a gente vai falar um pouco aqui do que trata essa história, se realmente existiu nos livros do Tolkien, quem tá confirmado no elenco, quem provavelmente não volta. Assim, são notícias, são poucas, mas que também já deixa a gente animado e já tem fãs criando teorias. Então, gente, venham ouvir nosso bate-papo de hoje, porque a gente vai dar uma espiada aí, mais um pedacinho da história da Terra-média que está voltando novamente para os cinemas. Bom, então esse novo filme está sendo produzido pela Warner Bros. Pictures, junto com a New Line Cinema, que são os mesmos estúdios que trouxeram, a trilogia clássica para o cinema no começo dos anos 2000. Eu fico um pouco com medo também, gente, assim, porque a gente, já tivemos outros diretores que voltaram a fazer filmes depois de anos, e a gente viu que não deu muito certo. Então, não podemos deixar de falar que corre um risco gigantesco de não ficar bom, mesmo sendo dos mesmos estúdios da trilogia clássica.
tá? Porque, né, a trilogia clássica, nem a Gil falou, é meio que intocável. E assim, então não dá pra gente colocar nada no nível, tá? Bom, e a estreia está prevista pra dezembro de 2027, então vai demorar um ano, mais de um ano aí. Então a gente ainda tem muito tempo até ver esses filmes na telonas, a gente pode ainda falar muito sobre esse assunto, toda vez que surgir mais notícias a gente pode trazer aqui pra vocês. Mas o projeto já está avançando e várias informações importantes já estão sendo divulgadas. E agora que eu acho que tiro a sua fala, Laura, de que a gente não pode botar fé, mas assim, eu também, a gente fica com o pé atrás, né? Porque sempre. quem vai dirigir o filme, gente, é o Andy Serkis. Tipo, se você não conhece o nome dele, né, você conhece o personagem dele, que é o Gollum. Simplesmente ele é o Gollum. Simplesmente o Gollum vai dirigir o filme do Gollum. Olha só. Que demais. Eu acho que a geração mais nova pode conhecer o Andy Serkis também, gente, pelo filme do macaco lá, como que é? Esqueci o nome, mas ele que faz, né, o Caesar. Nossa, esqueci também. Planeta dos Macacos, não é? É Planeta dos Macacos. Isso, a nova trilogia, fugiu esse nome, mas é a nova trilogia dos Planetas dos Macacos, que muita gente amou o personagem do Caesar, né, e achou muito, muito boa. É o Andy Serkis que faz. Então, assim, eu, né, que eu falei, eu fico com o pé atrás, assim, a gente não pode botar muita fé, mas a gente sabe que o Andy Serkis, ele faz um negócio muito bem feito. É porque ele é ator, né? Agora ele vai atuar, mas ele vai dirigir também. Eu não sei, não cheguei a pesquisar, gente, desculpa se ele já fez direção de outros filmes ou não, se ele tá estreando na direção. Mas eu acho muito legal que é uma pessoa que esteve, né, envolvida no filme do Senhor dos Anéis, né, os principais. Então eu acho que, assim, vai ter a essência, sabe, de uma pessoa que é fã. Acredito que ele seja muito fã também desse universo. Então eu gostei bastante de ter ele como diretor, né, e como eu falei, ele fez toda a atuação aí de captura de movimento que transformou o Gollum no marco tecnológico do cinema. E olha que os filmes foram gravados em 1999, tá? Do Senhor dos Anéis. E agora ele só não vai voltar ao papel, como eu falei, vai dirigir o filme. Então, assim, eu fiquei um pouco mais esperançosa quando saiu essa notícia. Então, e uma das notícias também que saíram é que o projeto também conta novamente com Peter Jackson, que esse é o meu medo. Calma, é porque ele cagou em Hobbit, mas calma, ele foi perfeito. Então, O Senhor dos Anéis cagou em Hobbit. Aqui, não sei, né? Vamos ter que aguardar aí 2027. Então, por isso que eu tenho medo, gente. Além, né, também das roteiristas, a Fran Walsh e Philippa Boyens, que ajudaram a adaptar os livros para a trilogia original. Ou seja, embora seja um novo filme, muita gente da equipe criativa original está de volta aqui. Mas como a gente falou, né, dá um pouquinho de medo. Mas ele só vai vir como produtor. Então, talvez, eu acho que ele queria estar envolvido nesse projeto para se redimir da cagada que ele fez no Hobbit. Então, ele precisava estar envolvido em alguma coisa pra, tipo, sabe, se redimir com os fãs. Porque, né, aquilo lá não deu pra entender, Peter Jackson, não deu. E aí vem uma pergunta importante que muita gente fez quando esse projeto foi anunciado, né? Esse novo filme é uma continuação direta da trilogia do Senhor dos Anéis? Bom, na verdade, não exatamente. A história, né, do Senhor dos Anéis, a caçada de Gollum, acontece em um momento específico da cronologia da Terra-média. Entre os eventos do Hobbit, né, uma jornada... Como que é? Esqueço o nome em português. Inesperada. Uma jornada inesperada. E O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Ou seja, a gente tá falando de um período que acontece depois das aventuras do Bilbo Baggins em O Hobbit, mas também antes da jornada do Frodo começar a Sociedade do Anel. Então, é um tempo que pra gente, nos filmes quase, a gente nem percebe que existe. Na verdade, a gente nem vê, né, que existe todo esse tempo, mas ele existe, gente. Pois é, engraçado falar, né, Bilbo Baggins, Frodo Baggins. Eu lembro dos meus gatos. Porque esse é o nome deles, gente, muito fofo. Saudades, Bilbo, saudades de Frodo. E nos livros do Tolkien, né, como a Laura falou, no filme, quem só assistiu o filme acha que passou muito pouquinho tempo ali, né? Mas nos livros do Tolkien, existe um intervalo de 17 anos entre a festa de aniversário do Bilbo, quando ele deixa o anel pro Frodo, e o momento em que o Frodo finalmente sai do condado. E é justamente esse período pouco explorado que o novo filme deve acontecer. E por isso que eu estou ainda mais empolgada, porque a gente simplesmente não sabe o que aconteceu em 17 anos. Eu acho que quando saiu essa notícia de que ia se passar nesses 17 anos, que eu acho que empolgou mais a gente ainda, sabe? Porque até então a gente tava meio, que será que vai ser essa história do Gollum, né? Bom, nesse momento da história, o Gandalf começa a desconfiar de algo muito estranho sobre o anel que o Bilbo encontrou nas Montanhas Sombrias, e aquele anel parece ter um poder incomum, é isso que ele sabe. Ele não envelhece o portador, ele provoca uma obsessão estranha, e a história que o Bilbo contou sobre como conseguiu o anel nunca convenceu muito o Gandalf. Então o mago começa a investigar. E a gente vê isso no filme do Hobbit, né? Quando ele
conta. É. E o Gandalf fica com uma cara tipo, não foi assim não, Bilbo. E ele Sim. estuda, né, antigos registros, a gente vê essa cena no filme da Sociedade do Anel. Ele viaja pela Terra-média e começa a suspeitar de algo assustador. Aquele anel talvez não seja apenas um objeto mágico qualquer. Talvez seja o famoso Um Anel. O anel criado pelo Senhor do Escuro, o Sauron. E existe uma criatura que pode confirmar essa suspeita. É, uma criatura que viveu séculos com esse anel nas mãos. Uma criatura que sabe exatamente de onde ele veio. O Gollum. E é aí que começa a missão que dá nome no filme, né? Porque se o Gollum cair nas mãos erradas, né? Se os servos de Sauron encontrarem essa criatura primeiro, ele pode revelar informações cruciais sobre o anel. E sobre alguém chamado Baggins, né? Que vive em um lugar chamado Condado. Ai, Laura, acho que eu vou chorar no cinema se, tipo, o filme fizer a conexão com essa cena, sabe? Que a gente vê essas cenas no Sim. Sociedade do Anel, na Jornada Inesperada. Ai, vou chorar, gente, vou chorar. Então, aí o Gandalf toma uma decisão, né? Ele pede ajuda aí ao melhor rastreador que conhece na Terra-média, que é o... Ai, melhor personagem, gente. Aragorn. Maravilhoso, Aragorn. Quem lembra dele? E é justamente essa longa busca por Gollum, que nos livros é apenas mencionada rapidamente, que o novo filme vai transformar em uma história completa no cinema. Então, sim, gente, fãs de Tolkien chatos. Os roteiristas vão ter liberdade criativa pra criar, porque não existe essa história nos livros. Ela é apenas mencionada. Então não venham xingar o filme depois. É, exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que pontuar bem, gente. Porque vai vir muito, com certeza, igual quando saiu a série do Senhor dos Anéis, que muita gente criticou. Porque são muitas coisas que tem na série... não existe, né, nas histórias. Foram coisas que os roteiristas colocaram pra fazer sentido, né, no roteiro. Então, sim, vai ter reclamação. E aqui tem um detalhe bem interessante pra quem só conhece os filmes. Nessa fase da história, o Aragorn ainda não é o grande herói que a gente vê na trilogia original. Ele usa muitas vezes o nome, né, de Passo Largo, que a gente também ouve falar, né, isso. Quem prestou atenção aí, ou se não prestou, reveja Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Tem lá, quando eles encontram o Aragorn sentado ali no pônei saltitante, né, quietinho ali, daí ele se identifica, né, ele fala que o nome dele é Passo Largo. Ele viaja sozinho, ele patrulha regiões perigosas e protege fronteiras que muita gente nem sabe que existem. Então eu acho também que pode mostrar algumas coisas da Terra-média, que lugares, né, que nunca apareceram nos filmes e nunca apareceram na série também. E é justamente por causa dessas habilidades que o Gandalf pede ajuda pra ele. Gente, eu tô assim, incrível que ele vai ser tipo um dos protagonistas, que a história envolve ele, porque ele, pra mim, é o melhor personagem. E aqui tá uma das coisas mais curiosas sobre esse novo filme. A história da chamada Caçada de Gollum realmente existe no universo criado por Tolkien. Mas existe um detalhe importante. Ela nunca foi escrita como uma narrativa completa. Na verdade, esse episódio aparece de forma fragmentada nos textos do Tolkien. É, como eu falei, né? Existiu isso, mas como aconteceu isso, não foi escrito. Então, a maior parte das informações surge quando os personagens contam acontecimentos passados, no famoso capítulo do Conselho de Elrond. Nesse momento, Gandalf e Aragorn relatam ao Conselho como conseguiram capturar Gollum e o que descobriram ao interrogá-lo. E além disso, a cronologia dessa busca também aparece resumida nos apêndices no Senhor dos Anéis, especialmente na linha do tempo conhecida como Tale of Years. Ali é mencionado que Gandalf e Aragorn passaram anos procurando Gollum pelas regiões de Anduin, Mirkwood e até perto de Mordor. Olha só, tá vendo, gente? Esses apêndices, quem tem um livro, eu até vou... Meu livro, né, tá lá em Itapetininga. Quando eu for pra lá, eu vou até olhar. Mas, gente, quem tem os livros, tem ali essa linha do tempo, né, da Primeira Era. Então, tem todas as datas. Tipo, nascimento do Frodo, nascimento do Bilbo, quando o Bilbo pegou o anel, quando o Frodo partiu pra missão lá, né, de destruir o anel. Tem tudo lá. Então, provavelmente, nesses apêndices tem ali a data lá que, Gollum foi capturado. Não sei se tá descrito assim, mas deve ter esses acontecimentos lá. E o Tolkien, como a gente falou, ele nunca descreveu essa aventura passo a passo. Ele basicamente contou o resultado da caçada em forma de um relato retrospectivo. Então, por muitos especialistas em Tolkien... Gente, existe especialistas em Tolkien. Vou me graduar no quê? Vou me especializar em Tolkien. Mestrado. Vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em Tolkien.
Dizem que essa história funciona quase como uma peça de bastidor da saga, porque ela explica como que o Gandalf descobriu a ligação entre o anel do Bilbo e um anel de Sauron, só que não era o foco principal da narrativa. E é justamente esse espaço na história que o novo filme pretende explorar. Em outras palavras, o que o filme deve fazer é pegar essas poucas páginas espalhadas aí nos livros e transformá-las em uma aventura completa no cinema, expandindo essa jornada do Aragorn e do Gandalf pela Terra-média. Amei já amei, zero defeitos. E uma das maiores novidades foi a confirmação da atriz Kate Winslet no elenco do filme, que acho que foi aí que começou a surgir daí várias notícias, né? A atriz vencedora do Oscar foi anunciada como a protagonista feminina do filme, e embora o estúdio ainda não tenha revelado qual personagem ela vai interpretar. Segundo reportagens aí recentes, a própria equipe criativa, incluindo Peter Jackson e o diretor Andy Serkis, passou boa parte do último ano tentando convencer a Kate a participar do projeto. A expectativa é que ela participe das filmagens na Nova Zelândia, que deve acontecer aí por vários meses, entre maio e outubro desse ano, seguindo aí a tradição da franquia de filmar no país que serviu como cenário da Terra-média. Gente, lá devia se chamar Terra-média, não Nova Zelândia. Verdade. Bom, agora um detalhe curioso é que o papel dela ainda está sendo mantido em segredo, né, como a gente falou, e isso naturalmente abriu espaço para muitas teorias entre os fãs. Algumas pessoas acreditam que ela pode interpretar uma personagem completamente nova, criada especificamente para o filme, algo que já aconteceu antes em adaptações do universo do Tolkien, né? E outros fãs especulam que ela poderia interpretar uma personagem ligada aos elfos ou aos povos livres da Terra-média, já que parte da história envolve a captura do Gollum, né, e a sua passagem pela floresta de Mirkwood. E não sei agora, viu, quem é. Eu sei que ela vai ser a protagonista feminina, mas assim, eu não faço ideia. Ela tem cara de elfa, mas não sei se ela vai ser uma elfa, porque eu não sei se vai ser tão importante os elfos aqui. Eu acho que ela vai ser uma mulher do povo livre, eu acho, viu, Laura? Não sei. Eu acho que eu prefiro, sabia? Eu não sei, eu acho que a gente tá meio traumatizado com elfos que colocaram personagens novos. Bom, e outro assunto também que viralizou bastante agora nesses últimos dias envolve o nosso querido Elijah Wood, que é o ator que interpretou Frodo Baggins na trilogia clássica. Em uma entrevista aí recente, né, o ator comentou algo que rapidamente chamou a atenção dos fãs. O Elijah, ele disse que não gostaria que outra pessoa interpretasse o Frodo enquanto ele estiver vivo e capaz de fazer o papel. Uma forma bem direta de mostrar o quanto ele ainda se sente conectado ao personagem. Assim, não vou tirar mérito da fala dele, porque, gente, ele é o Frodo, né? Assim, é o papel da vida dele. Vai ver o currículo dele depois, o que ele fez. Só filme ruim. Fez algumas coisinhas legais, assim. Mas é tipo, aquela discussão que a gente também falou, né? Quando a gente escolheu esse tema. A questão do ator interpretar sempre aquele personagem. Porque a carreira dele é baseada naquele personagem. A gente pega Daniel Radcliffe. Harry Potter, gente. Pega o currículo dele. Só filme bosta. Desculpa, Daniel. Mas só filme ruim. Não, tem uns bons aí, vai. Mas assim, não é o nível Harry Potter. Aí Elijah Wood. Eu concordo. Gente, se você for ver ele tá igual ainda, né? Ele é um dos poucos que, assim, envelheceu igual, porque ele não tá muito mais velho. Pega o Viggo Mortensen. Gente, não dá. Não dá pro Viggo Mortensen fazer o Aragorn de novo. Mas desculpa, Viggo, amo ele. Mas o Elijah, ainda dá pra fazer o Frodo, né? Faz uma maquiagem ali. Só que assim, não sei. Pra mim, se tiver Frodo aqui, se colocarem, né? Porque eu acho que vão colocar, porque fanservice sempre tem. Eu espero, não vou ficar triste, não vou ficar decepcionada se for Elijah Wood. Não, eu acho que eu também não, sabe? Quando saiu essa notícia, eu fiquei meio assim, putz, porque todo mundo, quem escuta o nosso podcast sabe que eu odeio isso, gente. Não, a Laura eu odeio. A Laura sempre fala isso. Eu sou o maior hater de pessoas voltarem de ficar fazendo o mesmo papel eternamente. Tipo o Wolverine, sabe? Não, esse aí, Hugh Jackman, pelo amor de Deus. Ele tem tantos papéis ótimos. Por que ele fica voltando no Wolverine? Tá precisando de dinheiro, eu acho. Porque não é possível. Então. E eu sei que, tipo assim, se o Elijah Wood, ele tá com a mesma cara. É tipo eu. Acho que eu tenho a mesma cara de quando eu tinha 12 anos, sabe? Mas, assim... Não mudou mais. Eu não mudei mais. E eu tenho 31. Mas, assim, eu acho que o que me irrita é que nessas produções daí, eles colocam muito efeito em cima da pessoa. Tipo o Legolas, gente, Orlando Bloom no Hobbit. O que é aquilo? Coisa feia. Nossa, ficou horrível. Horrível. CGI de PlayStation 2. Exatamente.
Mas enfim, vamos ver o que vai dar, né? Ao mesmo tempo, o ator também deixou claro que a participação dele no novo filme ainda não foi oficialmente confirmada. Ele mesmo tá soltando, é legal, né? Ele mesmo tá soltando as fofocas na internet. Ele quer se autocontratar, não? Ele quer se autocontratar pro filme. Bom, e segundo ele, existe uma boa chance do retorno, mas ele não pode anunciar nada até que o estúdio faça um comunicado oficial. Assim, ele fala que existe uma boa chance, isso daí, gente, já tá falando que, tipo, ou vocês me contratam ou vai ficar ruim pra internet. Tipo assim, sabe? Vai pegar mal pro filme, né? Se não me contratar. E essa declaração ganhou ainda mais repercussão porque o próprio Ian McKellen, que interpretou Gandalf, também já demonstrou interesse em voltar para o papel. E chegou a sugerir em eventos e entrevistas que alguns personagens clássicos poderiam reaparecer no novo filme. Claro, isso não significa que Frodo terá um papel importante na história. Afinal, a caçada de Gollum se passa antes da sua jornada começar. Só que assim, Laura, aqui eu discordo de você. Não dá pra outro ator fazer o Gandalf. Nossa, eu acho que assim, eu acho esse impossível. Eu acho que isso é difícil. Porque o Ian tá com a mesma cara de 1999, quando gravaram o filme, já era idoso. Aí ele continua idoso. Ele tá igual. Nesse caso, tudo bem, porque o Gandalf, ele já é um senhor já idoso, é velho, sabe? né? Já é velho. Já é um mago velho. Então não tem problema, não tem problema. Porque, tipo assim, a gente nunca sabe qual é a idade do Gandalf. Então ele pode estar, sei lá, com essa mesma cara e ele ter 300 anos, entendeu? Ele deve ter por aí, na idade dele. Mas, gente, nosso Ian, assim, como Gandalf, ele é o Gandalf, não tem como. Não tem como. Se eu tivesse muito dinheiro, eu até pediria pra ele celebrar meu casamento, se ele fosse celebrante de casamento. Eu queria que fosse o Gandalf. Imagina Nossa, só, gente, isso é muito legal. No dia. Bom, mas essas declarações reforçam uma expectativa que muitos fãs têm, a de que o filme possa trazer, né, alguns rostos conhecidos da trilogia original, mesmo que seja uma participação pequena ou em momentos que conectam essa nova história com os eventos que levam até o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, né, até o momento que a gente conhece. É aí que eu acho que pode ficar estranho, entendeu? Porque o filme foi gravado, gente, quase que zero efeitos, sabe? Tipo, em cima do rosto das pessoas. Então, esse é o meu medo, mas sei lá. Vamos aguardar aí imagens oficiais, né, quando sair das gravações. Talvez a gente tenha... Também não vai ter nenhuma ideia assim, né, mas dá pra ver um pouco, talvez. E nos filmes originais, né, do Senhor dos Anéis, o personagem Aragorn foi interpretado por Viggo Mortensen. E a atuação dele acabou se tornando quase definitiva para muitos fãs, incluindo eu, a ponto de muita gente simplesmente não conseguir imaginar outro ator no papel. Mas ao que tudo indica, o Viggo Mortensen não deve retornar nesse novo filme. Eu acho que até já saiu uma notícia, né? A gente já comentou, eu acho, em algum episódio, eu lembro, que ele falou que ele não vai fazer esse filme. Não vai fazer nada relacionado ao novo filme do Senhor dos Anéis. Bom, é o que a gente tava falando, né? O principal motivo é a própria linha do tempo da história. Senhor dos Anéis, a caçada de Gollum, acontece anos antes da trilogia original, durante o período em que Aragorn ainda vive como Passo Largo, antes de assumir o seu destino, né, como rei de Gondor. E por causa disso, a produção decidiu rejuvenescer o personagem com um novo ator e não com CGI ou inteligência artificial ou qualquer coisa que tem aí hoje em dia. E o nome, que apareceu recentemente nas notícias, é do ator britânico Leo Woodall. Não sei, gente, como fala esse sobrenome dele. Que é conhecido aí por séries como White Lotus. Eu assisti, mas eu não lembro dele no White Lotus. Eu lembro dele na série Um Dia. Não sei se você já assistiu a série. Tem o filme lá, né, da Anne Hathaway. E aí tem a série da Netflix, que é ele. Mas eu não lembro muito da cara dele. Eu lembro. Eu achava ele bonitinho na série. Segundo reportagens, informações de bastidores, ele estaria em negociações para interpretar a versão jovem do Aragorn no novo filme, que faz muito sentido. E claro, gente, a internet é demais, então até já criaram aí no Photoshop ele caracterizado como Aragorn. E assim, ficou legal, eu gostei. Bom, mas sempre importante dizer, né, que até agora o estúdio ainda não confirmou oficialmente o elenco para o papel. Ou seja, por enquanto as informações ainda são tratadas como rumor ou negociação em andamento. E aí tem mais um nome também que começou a circular nas notícias, que deixou fãs, ou não, né, tão empolgados assim, principalmente que acompanham o cinema atual. A gente tá falando da atriz Anya Taylor-Joy. Não sei, gente. Não sei pensar. Eu amei essa notícia, eu amo ela, gente, eu amo ela. Eu acho que ela, tipo, ela tem meio que uma vibe Terra-média. Se for pensando assim, né,
Até que ela tem Eu uma consigo vibe. super imaginar ela como uma personagem. Bom, e nos últimos dias surgiram vários rumores, né? Daí a internet explodiu quando saiu essas notícias, né? Da série. Da série não, perdão, do filme. Então muita coisa explodiu junto, né? Então vários rumores de que ela poderia entrar pro elenco, né? De Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum. Mas aqui vale fazer uma distinção importante. Até agora, isso ainda não foi confirmado oficialmente pelo estúdio. E de acordo com reportagens recentes e fontes de bastidores da indústria, a atriz estaria em negociações para um dos papéis femininos importantes do filme. Gente, eu gosto disso, sabe? É igual, tipo, a atriz que faz a série do Senhor dos Anéis lá, que faz a... Qual é o nome dela? Galadriel? A Galadriel, tipo, ela ficou muito boa, eu amo aquela atriz, sabe? Então, sei lá, eu tô confiante. Curioso não, né? Porque, gente, não estão revelando ainda muitas coisas. Mas também não foi revelado o personagem, né? Que ela possivelmente irá fazer. Mas aí também abriu teorias, né? Entre os fãs. E é uma teoria que ela poderia interpretar uma versão jovem da Arwen. Personagem que nos filmes originais foi interpretada por Liv Tyler. E é o par romântico do Aragorn, que eu não gosto, gente. Não gosto desse romance do Senhor dos Anéis. E não sei, nunca vou gostar. Não... Ai, não sei. E que, na minha opinião, gente, diferente do personagem que interpretou o Aragorn, eu acho que a Liv Tyler, eu gosto dela, né? Acho que ela é uma das atrizes que mais fizeram filme nos anos 2000, assim. Mas eu acho que ela é uma atriz super, assim, substituível, sabe? Eu acho que qualquer outra pode interpretar a Arwen. Acho que não é uma personagem, assim, que, tipo, ficou marcada pela Liv Tyler, sabe? Eu acho que, eu acho que se a Anya Taylor-Joy fizer, também vai ficar muito bom. Tem que ver se faz sentido também, né? Ele já conhecia ela, isso a gente sabe. Porque quando aparece lá, ele tá ajudando o Frodo, ele leva ela diretamente pra Arwen, né? A gente vê que já rola um climinha ali. Depois ficam uns flashbacks. Gente, esse é o único ponto negativo dos filmes. Que é esse romance aí que eu não gosto. Que aparece bastante também nas Duas Torres. Eu não sei, eu acho ela sem sal. Eu acho a personagem sem sal. A Arwen me irrita. Assim, ok, ela abriu mão da imortalidade pra passar uma vida com ele. Maravilhoso. Eu também, né? Porque olha... O Viggo Mortensen é maravilhoso com o Aragorn na época. Eu também. Mas assim, eu não sei. Algo ali me irrita nesse romance. Mas assim, eu prefiro esse romance do que aquele lá do Hobbit, gente. O que é aquilo, né? Ah, não, gente. Não. Com o anão. Não Aquilo lembro, lá, não que é aquilo? lembro. De onde ele tirou da cabeça? De onde o Peter Jackson inventou aquilo? Não toque numa ferida, Gil. Bom, e se você está se perguntando quando vamos poder ver tudo isso no cinema, né? Eu já falei que é 2027, mas já existe uma data. Vamos ver se vai se manter até lá, né? Mas o lançamento de Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum, está prevista para 17 de dezembro de 2027. Então, literalmente, gente, é no final do ano que vem. A gente tem mais de um ano aí para aguardar. É incrível que sempre é em dezembro, né? Eu lembro que os filmes do Senhor dos Anéis, porque a gente cresceu, gente, nossa, né? Quem não é dessa geração, mas a gente cresceu assistindo esses filmes de fantasia, né? Que foi o meu primeiro filme que eu amei. Esse Harry Potter, né? Era Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas em 2003, eu tinha 9 anos, gente. Eu fui assistir O Retorno do Rei nos cinemas. Muito legal, foi muito legal. Eu amava. Com 9 anos. E sim, eu tinha um caderno, eu nunca esqueço. Acho que eu tenho esse caderno ainda, o caderno do Harry Potter. Que tem várias colagens do Senhor dos Anéis, que eu cortava de revista. Eu também já tentei escrever o filme. Eu já falei isso pra vocês aqui, eu acho, algum episódio. Já tentei escrever o filme enquanto eu tava assistindo. Eu escrevi até a parte que ele chega no pônei saltitante. Olha só, isso é quase 1 hora de filme, gente. Então eu tentei escrever o filme. Por quê? Não sei. Que ideia que eu tive na cabeça esse dia. Mas tipo, eu sou muito, muito fã. Eu tenho o anel do Senhor dos Anéis. Eu nunca esqueço, eu contei essa história pra vocês também. Eu contei pra você, né, Laura? O Kenji, quando eu vi também vai dar risada. Quando o Kenji comprou o anel do Senhor dos Anéis, a réplica, né, que eu tenho. E a minha mãe foi buscar, porque eu não sei onde eu tava, mas eu pedi pra minha mãe buscar. E minha mãe falou, Gil, o Kenji tá te dando um anel de... Ela achou que era uma aliança, né, de casamento, porque o anel... Eu falei, não, mãe, é uma réplica do anel do Senhor dos Anéis. Mas assim, eu tenho.
essa réplica. Eu tenho a folha lá, sabe? Que eles usam na roupinha, né? Já tentei vestir meus gatos como Hobbit. Não deu certo, que triste. Queria muito que fizessem cosplay, mas não deu certo. Bilbo odiou a roupinha. Enfim, né? Mas assim, gente, eu sou muito, muito fã. Então a gente vai ter que esperar aí um pouquinho, né? A produção já tá em andamento, tá no pré-produção, né? As filmagens aí devem começar em 2026. E como eu falei, né? Tudo indica que vai acontecer lá Nova Zelândia, país que praticamente virou sinônimo visual da Terra-média desde os primeiros filmes. E também, quem for pra Nova Zelândia, eu pretendo ir, né, realizar outro sonho. Tem o passeio lá pra você conhecer, né, o condado. Tem lá, eles fizeram os cenários do filme, né, o real oficial, então você pode fazer esse passeio pelo set. E que legal, né, que eles provavelmente vão utilizar lá, né, de novo pra gravar o condado. Sim. Bom, e lembrar que sem essa caçada, gente, Gandalf talvez nunca confirmasse que o anel do Frodo Baggins era, na verdade, um anel de Sauron. Sem essa descoberta, talvez Frodo nunca precisasse deixar o condado e nunca começasse, né, a Sociedade do Anel. Então, tipo, nada disso existiria sem essa caçada, entendeu? Então, esse filme vai ser muito importante pra todo o universo, né, do Tolkien e pra gente também, que ama esse universo do Tolkien, né? A gente vai voltar de novo pra Terra-média nessa mesma vibe da Sociedade do Anel. Sim, essa missão do Aragorn, que acontece quase nos bastidores, né, da história principal, acaba sendo aí uma das engrenagens silenciosas que coloca toda a saga em movimento. E é justamente essa história, queria saber quem foi o gênio que teve essa ideia de, vamos adaptar isso aqui? Escondida, né, entre as páginas dos livros, que agora vai ganhar vida no cinema. Anota aí na agenda, tá? Tudo pode mudar, imprevistos acontecem, mas por enquanto pode anotar aí com lápis, para depois apagar. Dia 17 de dezembro de 2027, novo filme do Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum, que eu acredito que vai ter muito fanservice. Com certeza. E com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque assim que saírem mais informações, mais teorias, a gente vai voltar a falar, porque a gente sempre vai amar muito falar sobre o universo do Tolkien, principalmente a Juliane, né? Nossa, amo! Gente, isso é a empolgação que eu tô falando aqui nesse episódio, sabe? Empolgar de eu ter pesquisado as coisas. Eu falei, gente... esse, né, quem segue a gente, quem escuta a gente já fez episódio falando de toda a Segunda Era antes de iniciar a série. A gente tem vários episódios comentando sobre a série. A gente tem um episódio comentando sobre os próprios filmes, né, especial aí de Tolkien, falando sobre a vida de Tolkien, de tudo, gente. Eu acho que, assim, uma coisa que eu quero fazer, né, na minha vida, um dos objetivos é conhecer o set de filmagem na Nova Zelândia, né. Pena que minha viagem vai ser ano que vem, porque, né, não tenho sorte em nada. Imagina se eu fosse esse ano, gente, pegar essas filmagens lá, imagina se eu fosse figurante, se me chamasse pra fazer figurante lá, nossa, claro que eu ia, óbvio, né, mas eu não tenho essa sorte. Então eu vou, um ano depois das filmagens, já vão ter sido encerradas, vou perto ali da estreia, né, do filme, mas, gente, que incrível tá podendo falar novamente aqui, né, a gente vai voltar novamente a falar quando sair a terceira temporada da série também, né, mas eu prefiro muito, eu gosto muito mais de falar do filme, né, e eu tô muito, muito curiosa também pra pegar meu livro e ver onde que tá isso no apêndice. Fiquem ligados nos meus stories, eu posto fotinho pra vocês. Então, esse é um universo que tem muito carinho pela gente, né, acho que nós duas principalmente, porque a Gil é apaixonada e pra quem sabe, né, o meu sobrinho, ele tem o nome de uns personagens do universo do Tolkien. Verdade. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar com você, Gil, é que ele já leu Hobbit mais de 500 vezes. Meu sobrinho, gente, ele tem... Olha só, ele é um mini Hobbit original, olha só. Ele tem 8 anos esse ano, né? Ele vai fazer 9 esse ano, mas ele leu já o ano passado, quando ele tinha 7 anos, gente. Ele leu, ele sabe de cor várias partes do Hobbit, ele adora esse livro. Ele sabe a musiquinha que, gente, nem eu lembrava daquela musiquinha que tem no livro do Hobbit. E ele sabe de cor. Tem uma musiquinha mesmo. Nossa, ele é mais fã que eu. Tô chocada. Ele sabe. É porque também a cabeça dele consegue guardar muita coisa, né? A minha cabeça já tá... Não dá pra guardar mais tanta coisa. Mas qualquer dia até acho que seria legal você conversar com ele pra você ver o quanto que ele sabe do livro do Hobbit. Porque ele ainda não leu O Senhor dos Anéis, né? Porque é muito pesado ainda pra ele é muito ler. complexo pra idade dele. É porque Hobbit, né, gente? Quem não sabe, é um livro infantil juvenil. Então é muito mais fácil uma criança ler esse livro exatamente. do que ler Senhor dos Anéis. Inclusive ele leu com meu cunhado, né? Meu cunhado, tipo, lia um pedacinho com ele toda noite. Mas depois ele, tipo, leu sozinho. Até um dia ele veio aqui em casa, ele pegou o meu livro do Hobbit, tipo, e ficou relendo de novo algumas partes. Então ele
ele ama. Então, assim, todo esse universo do Tolkien tem um carinho enorme. A gente tem um carinho enorme por todo esse universo e a gente tá muito ansiosa. Por isso que ao mesmo tempo que a gente tá ansiosa, a gente fica com medo de alguma coisa dar errado, sabe? Porque a gente ama muito esse universo. Ai, porque pra mim é intocável a trilogia Senhor dos Anéis. Muitos fãs de Tolkien reclamam ainda, né? Porque, gente, escutem meu episódio. Ele chama Não Sendo Fã Chato de Tolkien, tá? Porque lá são esses fãs chatos que ficam reclamando. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, sério. Tipo, Peter Jackson fez um trabalho intocável, entendeu? Tipo, na minha opinião, né, gente? Tudo aqui é minha opinião, tá? Então tem gente que discorda. Mas, não sei o que a galera reclama. Tá, da série é muito bem feita, mas eu pode reclamar mais da série do que do filme, sabe? Do filme, pra mim, não pode reclamar. Não vem reclamar pra mim. Bom, mas agora a gente quer ouvir de você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Qual a sua opinião? O que você acha? Você está ansioso também? Você gosta do universo de Tolkien? Deixa aqui embaixo nos comentários ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Espero que tenham gostado desse episódio e já sabem, né? Até o próximo episódio.